América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Salve, salve, meu povo, boa noite. Muito bom estar aqui com cada uma, nessa noite de sexta-feira, com quem estamos juntos, especial. Boa noite, minha companheira de apresentação de hoje, Regiane Menezes. Boa noite, Darlan, boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente, em mais um Com Quem Estamos Juntos. E hoje nós, como o Darlan falou, nós vamos começar uma série de programas mensais bem especial. Darlan. Maravilha, maravilha. Gente, antes da gente iniciar, né, ou até como abertura, como início da nossa roda de conversa, eu queria relembrar para cada um e cada uma que nos acompanham, para que possa nos seguir, para que divulgue nosso canal, nossos programas, né? A gente está com uma programação muito bacana no nosso canal, curta os nossos vídeos, o nosso programa de hoje, especialmente, né? Temos o chat ao vivo, vocês podem comentar, tirar dúvidas, fazer contribuições, né? Fiquem muito à vontade, serão muito bem acolhidos todos os comentários, dúvidas, críticas, perguntas, etc. E hoje, na nossa roda de conversa, a gente inicia, como a Regiane muito bem trouxe, uma nova proposta para os nossos encontros do Com Quem Estamos Juntos e Juntas, que é falar um pouco mais sobre a América Latina. Isso porque, no mês passado, tivemos uma conversa sobre o movimento bolivariano e Simão Bolívar com o professor Rafael Araújo. E nessa perspectiva tivemos retornos positivos desse bate-papo e também percebemos a necessidade de um conhecimento maior, né? De falar mais sobre a história, a luta, o cotidiano dos nossos irmãos e irmãs da América Latina, que às vezes tão pouco conhecemos. Então, todo mês, nós traremos um tema voltado especialmente para a latino-americanidade. Não é isso mesmo, Regiane? Exatamente, Darlan. E a gente teve uma parceria muito importante para desenvolver essa linha de programa da latino-americanidade, que foi Moema Wieser, que ela comprou essa ideia com a gente, abraçou a ideia e está sendo a nossa parceira na produção desses programas mensais com o tema da latino-americanidade. Moema Wieser, que já participou de 2 caminhandos com a gente, 2 programas caminhando com a gente, que estão aqui no nosso canal, para quem quiser assistir, é educadora popular, é escritora, pesquisadora sobre a vida dos povos originários, e nós estamos muito felizes com essa parceria. Muito bem. Então, sem mais delongas, né, iniciando o bate-papo, com quem será que estamos juntos e juntas nessa noite para tratar sobre esse tema? Nosso convidado de hoje é o irmão Roger Chambi. Seja muito bem-vindo, Roger, à nossa roda de conversa. Muito obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui, fazer uma troca de ideias, uma troca de falas. Meu nome é Roger, aunque em espanhol é Roger, né? Para os brasileiros, muito complexo para Roger. Roger Adán Chambi, eu sou da etnia indígena Aymara, né? Que é um povo indígena que mora nas terras muito altas, né? A 4.200 metros sobre o nível do mar, né? Onde estamos perto dos nevados. Eu tenho uma experiência muito interessante no Brasil. Quando eu cheguei, eu lembro que eu fui a visitar uma amiga, a sua casa, e ela falou para seu pai, pai, estou chegando com um amigo indígena. Seu pai brasileiro falou, indígena? Mas ele tem roupa. E era uma coisa era muito forte, porque onde eu moro, aqui na Bolívia, as terras altas, os indígenas temos muita roupa, porque aqui faz muito frio. Então, eu acho que é muito importante também trazer estas outras realidades indígenas, né, de Latinoamérica, para falar com vocês. Meu nome é Roger, eu sou advogado, eu fiz meu mestrado em estudos latino-americanos na UNILA, e agora estou fazendo meu doutorado na Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, uma alegria imensa tê-lo aqui conosco.
Coisa boa, Veja, Roger, saber que você está fazendo o seu doutorado aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito boa, né? Esse intercâmbio, né? Essa coisa de juntar os povos, isso é muito importante. Essa é a proposta do nosso programa. Sim, Veja, sim, sim. É muito importante isso, porque também temos muitas barreiras, né, entre os países do Brasil e os demais países. Eu lembro que se conhecia muito pouco sobre a realidade indígena boliviana, ou sobre a realidade mesma do estado de Bolívia, da normativa, de sua história. Eu acho que é muito importante fazer essas trocas, né, de experiências, de lutas também, né? exatamente, essa é a proposta do programa, é levar para todo mundo esse conhecimento, né? Dos países Uhum. irmãos, que a gente muitas vezes sabe tão pouco sobre eles. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, né? Muitos países Uhum. latino-americanos estão comemorando o aniversário de sua primeira independência, né? Como é o caso Uhum. da Bolívia, que no dia 6 de agosto de 1875 teve a sua chamada, como chamam hoje, não é, a primeira independência. E muitos dizem que esta foi uma independência dos europeus para brancos e mestiços e que a independência dos povos está começando a acontecer agora. Aí eu queria pedir a você para comentar isso, né? E como isso se reflete nas relações entre os povos originários e o Estado. E o que é que o Estado está oferecendo, contribuindo para essa independência dos povos originários. Sim, na história aqui da Bolívia, a história do mesmo Estado sempre foi uma história de uma instituição de opressão aos povos indígenas. Esse Estado republicano, que o 6 de agosto de 1825 surgiu a República da Bolívia, foi uma liberação mais para os crioulos, que nós falamos aqui, crioulos seriam como brancos, brancos mestiços, e não para os povos indígenas. Além de que os povos indígenas foram os que lutaram junto com as tropas de Simão Bolívar, tinha muitas tropas indígenas. Os povos indígenas foram os primeiros que tributaram economicamente para que os primeiros anos da nova República Boliviana tenha mobilidade. Foram os povos indígenas que tributaram dinheiro. Ainda assim, eles sempre foram sometidos. Eles sempre foram ninguneados, foram perseguidos, foram anulados, né? Então, nesse recorrer do tempo, os povos indígenas sempre estiveram em luta contra o Estado. O Estado sempre foi um aparato de dominação para os povos indígenas. Então, aqui na Bolívia, as lutas dos povos indígenas foi em contra do Estado. As lutas dos povos aimaras, quechuas, guaranis, foi em contra do Estado, eram antiestatais. Mas, a partir de 1990, os povos indígenas, com muitas greves, muitos bloqueios das ruas, eles apostaram por transformar o Estado. Existe um autor boliviano que se chama Fausto Reinaga, um escritor indígena. Ele falava que na Bolívia existiam duas Bolívias. Uma Bolívia indígena e uma Bolívia branca. E o Estado republicano era o Estado da Bolívia branca. E a Bolívia indígena não tinha Estado. Então, o que os povos indígenas tinham que fazer era construir o Estado indígena. Essa era a luta. Então, 1990, 1995, 2000, 2001, 2003, muitas lutas, muitas mortes também de indígenas, quando eles saíam nas ruas para pedir justiça, para pedir direitos. Então, em 2006, vocês seguramente conhecem, o Evo Morales entrou no governo, né? O primeiro presidente indígena da Bolívia, primeiro presidente indígena do povo mesmo, assim, né? Porque ele era uma pessoa que não tinha uma formação, ele é uma pessoa que fazia, que plantava, era cocaleiro, e uma pessoa muito humilde, indígena, entra no governo, e ele tem uma responsabilidade, que não foi uma coisa que ele deu uma nova constituição política do Estado, não. Foi o povo que se mobilizou por muito tempo em contra do Estado, desse Estado branco, encomendou para Evo Morales que tem que trocar a constituição política do Estado.
você tem que refundar o Estado boliviano, né? Então, a ideia era que esse Estado, que sempre foi opressivo para os povos indígenas, esse Estado que sempre foi uma instituição de terror para os povos indígenas, tinha que mudar e ser um Estado que possa ser uma instituição que para mudar a realidade boliviana. Então, em 2006, 2007, aqui na Bolívia, tivemos a Assembleia Constituinte, que mudou a história boliviana. Então, para os povos indígenas, pensando a partir do Estado, o Estado de 1825, 6 de agosto, não foi uma liberação da opressão colonial, mas em 2006, 2007, quando se levou a Assembleia Constituinte, onde por primeira vez os povos indígenas, os sindicatos agrários, os camponeses, os profissionais, homens e mulheres, todos construíram, escreveram uma nova Constituição de caráter plurinacional. Então, formalmente, ou seja, legalmente, nós conseguimos cambiar o modelo do Estado, né? Então, para os povos indígenas, celebram a refundação do Estado, o Estado plurinacional, o 20 de janeiro. Em janeiro, né? Não é o 6 de agosto. O 6 de agosto é a fundação da República, onde não mudou a condição para os povos indígenas, mas a partir de 2009, quando se aprova a nova Constituição Política do Estado, nós ainda estamos construindo nosso Estado, né, que represente a todos os povos. Maravilha, muito bom, Roger. É evidente que um processo de descolonização não se dá rapidamente, nem se dá sem tantos entraves, né? E você, em outras palavras, também trouxe isso para a gente. E tem um casal aqui, talvez eu não faça a pronúncia correta do nome, é o Tupac Katari, junto com Bartolina Cisa, sua esposa, são bem representativos desses processos, né? Sabemos que antes de ser esquartejado, o Tupac profetizou: vocês hoje me matam, mas eu voltarei e serei milhões. Eu queria pedir que você falasse um pouco sobre esse fenômeno de busca do retorno à ancestralidade, para além do Império Espanhol, mas também além do Império Incaico, né? E qual a atualidade de Tupac nos processos atuais que está vivendo o povo boliviano? Sim. Tupac Katari, Bartolina Cisa, são duas lideranças muito importantes para os povos indígenas aqui na Bolívia. E sua luta, sua história, dentro da República Boliviana de 6 de agosto, a República Branca Boliviana, sua história sempre foi silenciada. Sua história foi oculta, né? E foram os povos indígenas que pesquisaram, que construíram, reconstruíram a história e a importância de Tupac Katari e Bartolina Cisa. Tupac Katari, junto com Bartolina Cisa, fizeram o primeiro movimento anticolonial nestes territórios, em 1781. Mas em 1780, no Alto Perú, no que hoje é Peru, estava Tupac Amaru, né? outro indígena. Mas Tupac Amaru era um indígena cacique, ou seja, que ele tinha uma certa linhagem, podemos dizer, sangue inca, né, no Peru. Mas Tupac Katari era um indígena do povo, um indígena que não tinha educação, um indígena que trabalhava junto com um padre na Igreja Católica, mas ele, pela sua condição humilde, ele fez a mais grande revolução anticolonial aqui na Bolívia. E essa, no que hoje é Bolívia, né? Porque nesse tempo era o Alto Peru. Então, Tupac Katari, sua luta, seu caráter, o caráter que ele tinha de anticolonial, de rebelar-se contra a coroa espanhola, foi uma prática que até hoje em dia os povos indígenas lembram dele, não? Tanto em sua perspectiva anticolonial, como em as práticas de luta
que Tupac Katari e Bartolina Sisa fizeram em seu tempo. Não sei se vocês sabem como foi a luta de Tupac Katari. Tupac Katari, junto com mais de 40.000 indígenas, cercaram, não lembro como se fala cercar, ao povo, a cidade branca dos espanhóis. Os indígenas rodaram todo neles. E essa luta de fechar as ruas para que não entre alimento, fecharam todas as vias para que os brancos possam sofrer por tanta opressão para os povos indígenas. Essas mesmas práticas, estratégias de luta, até hoje em dia, os povos indígenas fazem contra os governos. Todos os governos neoliberais que nós tínhamos na Bolívia tiveram muitas lutas com os povos indígenas, e os povos indígenas ainda, até hoje mesmo, usam as estratégias de luta de Tupac Katari, né? E usam essa frase que você falou, que é muito importante, né? Del volveré e seré millones. Tupac Katari foi desquartizado, ele foi desquartizado por 4 cavalos, e sua mão direita, a mão esquerda, a perna direita, foram levados para atormentar, para fazer uma política do terror, cada membro a uma parte revolucionária dos povos indígenas. O braço direito foi levado a uma comunidade rebelde, para que eles tenham medo, de que se você se rebela, com você vai acontecer isso, assim. Então, todo o seu corpo foi levado a diferentes espaços indígenas rebeldes, mas aí começou uma profecia, que o corpo de Tupac Katari foi desquartizado, mas el volveré y seré millones será quando o corpo possa voltar a se reconstruir, né? E para muitos povos indígenas, o que aconteceu em 2006, 2007, com a nova Assembleia Constituinte, com todo esse novo governo que nós temos, com a ideia do Estado plurinacional, de algum jeito nós estamos cumprindo isso que Tupac Katari dizia, que quando o corpo que foi desquartizado possa voltar a se unir, a Revolução Índia iba a acontecer, um novo Pachacuti, nós falamos aqui Pachacutis como uma revolução para renovar, vai acontecer. Então, a vigência do Tupac Katari e Bartolina Sisa ainda hoje em dia é muito forte, tem uma presença política muito grande. Existe um autor, antropólogo americano, que se chama Sinclair Thompson, que ele pesquisou, fez muitas pesquisas sobre Tupac Katari. Ele disse, né, que existe uma ciclicidade política no mundo andino. Ou seja, as coisas que aconteceram, as estratégias de luta, os discursos que aconteceram em 1781 com Tupac Katari e Bartolina Sisa, vai se repetindo em diferentes tempos na Bolívia, não? E isso foi alguma coisa que aconteceu também quando Evo Morales ingressou ao governo. Então, é muito importante a figura de Tupac Katari e Bartolina Sisa como 2 pessoas, primeiros indígenas, os primeiros que fizeram a luta anticolonial. Então, para nós aqui são como nossos avós que nos ensinam a luta, esse espírito guerreiro, esse espírito anticolonial. Rejane, seu microfone. Desculpa, pessoal. Roger, em 2019, infelizmente, houve um golpe de Estado, né, na Bolívia, que levou Evo Morales a renunciar à presidência da República, colocou a autoproclamada presidente Jeanine Ágnes no poder, mas depois logrou, nas eleições de 2020, retomar seu destino, marcado pela sua atual Constituição e as mudanças iniciadas. Então, como foi que a Bolívia conseguiu enfrentar tudo isso? E também queria que você comentasse como é que a juventude boliviana está se fazendo presente nesse processo que é importantíssimo. Então, a gente queria que você comentasse essas 2 coisas. Sim. O que aconteceu em 2019 foi um fato histórico muito importante para compreender a lógica política dos povos indígenas bolivianos. Porque o governo de Evo foi por quase 14 anos do governo de Evo Morales. E como todo governo assim muito longo, tinha um desgaste político, né? Os grupos anti-governo de Evo Morales estavam crescendo com um discurso muito racista, muito fascista, muito discriminador. Em Santa Cruz, as lideranças como
Luiz Fernando Camacho, por exemplo, que agora é atual governador de Santa Cruz, ele junto com seus grupos assim racistas tinham o discurso de voltar à república, não? Um discurso anti-Estado plurinacional. Quando Evo Morales renuncia ao governo, Jeanine Áñez entra no governo e ela acha, equivocadamente, que como Evo não está mais no governo, então tudo o que tem que ver com os povos indígenas não faz sentido. Ela retirou a bandeira Huipala, não sei se vocês conhecem a bandeira indígena, que tem muitos colores, né? Muitos quadradinhos. Essa bandeira indígena, que é uma bandeira nacional hoje em dia, porque está na Constituição Política do Estado como símbolo pátrio, que é um símbolo indígena, a Jeanine Áñez, a primeira coisa que ela fez foi tirar essa bandeira indígena. Tudo que tinha que ver com o indígena, queimaram, tiraram das instituições públicas. Então, isso provocou que os povos indígenas possam tomar as ruas. E eles tinham um discurso muito importante, que eu acho que é importante também falar aqui. Os povos indígenas, no primeiro momento, saíram nas ruas, não pedindo que Evo tem que voltar, necessariamente. O que os povos indígenas saíram nas ruas pedindo foi que tem que respeitar os símbolos indígenas. Porque 14 anos do governo de Evo Morales, a oposição ao governo de Evo Morales achava, equivocadamente, erroneamente, que os símbolos indígenas eram sinônimo do Evo Morales. E os povos indígenas, em novembro de 2019, saíram nas ruas dizendo que esses símbolos são indígenas e não são de um partido político, não é de uma liderança. São símbolos indígenas que têm que ser respeitados e temos que cuidar o Estado plurinacional e o projeto plurinacional. Então, foi o povo humilde, assim, pessoas dos povos indígenas, dos sindicatos agrários, que saíram nas ruas em defesa do projeto plurinacional, né? Então, nesse momento, quando ganha Arce, por exemplo, o novo governo do movimento ao socialismo, ganha Arce porque foi a única liderança, o único partido que em seu discurso, em seu programa político, falava sobre o Estado plurinacional. Os demais candidatos à presidência, todos queriam voltar na República. Ninguém falava do Estado plurinacional. Então, os povos indígenas ainda hoje confiam em que o projeto plurinacional pode lhes representar muito melhor. Então, foi um cenário muito complexo em 2019. Aconteceram muitas matanças dos povos indígenas, 2 massacres, né? Massacre de Sencata, massacre de Sacaba. Os militares saíram nas ruas para matar as pessoas, e depois chegou a pandemia, que foi muito pior, porque chegou a pandemia justo no momento quando Jeanine Áñez estava no governo. E Jeanine Áñez aproveitou a pandemia para ter controle dos povos indígenas. Como se proibia sair às ruas, como tinha que ter, fica em casa, né? Aqui havia toda essa política. O governo de Jeanine Áñez levou militares para fechar, bajo o discurso de cuidar a saúde pela pandemia, militarizou espaços políticos rebeldes que não queriam mais o governo de Jeanine Áñez. Então, aconteceram muitas coisas muito complexas e o Estado e o projeto plurinacional estava em crise. Chegou novamente a igreja, a religião cristiana, né? Lembro que Jeanine Áñez dizia que agora vamos a tirar do palácio do governo a la Pachamama. Não mais Pachamama, agora aqui está de novo a Bíblia e o cristianismo, só o cristianismo. Aqui o Estado plurinacional não nega a religião cristiana, católica, porque é um Estado laico. Uma pessoa pode ter a crença que uma pessoa pode acreditar, mas o governo de Jeanine Áñez queria que todos fossem só católicos, né? Então, foi um cenário muito complexo para todos os bolivianos aqui na Bolívia. Muito bem. Roger, eu queria te provocar só mais um pouquinho sobre algo que você trouxe agora, né? Que tipo, a Bolívia, além de se declarar um Estado plurinacional, adotar oficialmente idiomas indígenas nas escolas, ter
ter o Impala como bandeira oficial ao lado da bandeira tradicional, entre tantas outras mudanças, traz algo muito importante para o mundo, que é colocar a Mãe Terra, a Pachamama, como você muito bem trouxe, no centro de sua constituição e de sua busca de identidade. E com isso, trazendo a filosofia do bem viver, ou do bem viver, como um outro jeito de ser consigo mesmo, com os demais, com a natureza. Então, eu queria pedir que você comentasse um pouco mais, você já trouxe alguns elementos, mas queria pedir que você comentasse um pouco mais a respeito desse processo. Sim. Nossa Constituição, por exemplo, plurinacional, tem muitas coisas parecidas com a Constituição do Equador, né, que também é um Estado plurinacional. Um professor, advogado brasileiro, Antônio Carlos Wolkmer, ele fala que a Constituição equatoriana tem uma centralidade na Madre Terra, nos direitos da natureza. E a Constituição boliviana seria muito mais pluralista, né? Nossa Constituição Política do Estado, é certo, recolhe princípios ético-morais indígenas, por primeira vez na história, reconhece idiomas indígenas, fala de descolonização na própria Constituição Política do Estado, e esse caráter plural cria uma lei. Nós temos uma lei aprovada em 2010 de proteção à Madre Terra. Temos uma lei de proteção à Madre Terra, né, que sanciona todos esses usos, né, extrativistas, de explotação, esses usos indiscriminados da expansão da fronteira agrícola aqui na Bolívia. Uma lei muito progressista, muito em defesa da mesma Madre Terra, mas, lastimosamente, ainda é só uma lei, né? Porque, na prática, é muito complexo, tem muitas... a realidade política mesma, né? A economia, faz que seja complexo poder efetivar o que a lei da Madre Terra diz. O governo de Evo Morales foi muito criticado no seu tempo, porque, mientras ele falava sobre o respeito à Madre Terra, né, falava sobre os direitos dos povos indígenas, o Evo, e isso temos que falar, isso não se tem que esconder, o governo de Evo Morales fazia políticas extrativistas contradizendo o que ele falava e o que as normativas diziam, né? Então, eu acho que é um cenário muito complexo, isso de ter umas normativas muito revolucionárias, mas a efetivação dessas ainda são muito complexas pelo sistema econômico que nós temos aqui também na Bolívia. Mas, ainda assim, tem jurisprudência muito interessante. Se bem é muito complexo efetivar na prática, tem alguns movimentos políticos, né, desde abaixo, usando essas normativas para fazer políticas em favor, cuidando a Madre Terra, cuidando o meio ambiente, nisso do bem viver, não? O viver bem, esse horizonte político que nós temos como bolivianos, é uma tarefa que ainda está em construção. Eu lembro, por exemplo, um amigo pesquisador que chegou assim para fazer uma pesquisa sobre o bem viver, porque aqui na Bolívia todos falam que o bem viver é um princípio filosófico indígena, não? Milenário, desde nossos avós. E este antropólogo foi para uma comunidade e perguntou aos avós o que era o bom viver para eles. E eles falaram: o bom viver eu não sei o que, pode falar para meus filhos, eles estão na universidade, eles sabem o que é isso. E o pesquisador fala para seus filhos o que é o bom viver, e os filhos falam: é uma prática dos avós. Então, ainda é uma coisa muito teórica, porque o bom viver é uma prática cotidiana dos povos indígenas. Não é uma coisa conceptualizada que se pode explicar, não, é uma prática comunitária que temos. Mas ainda está em construção para poder levar essa prática desses povos a uma política institucional, né, como pretende o Estado plurinacional. Então, o Estado plurinacional ainda tem muito de categorias positivas, ordinárias, republicanas, ocidentais,
bajo uma ideia de Estado nacional, ainda que se chama Estado plurinacional, a estrutura ainda é ocidental, e essa é uma luta muito importante que hoje em dia os povos indígenas estão fazendo, né, para poder mudar, trocar essas práticas, porque nós temos já leis revolucionárias, temos leis descolonizadoras, temos normativas muito importantes, mas nas práticas ainda falta esse câmbio, e estamos nesse processo. Avante. Companheira Rejane. Vamos lá. Roger, dois termos são bastante significativos nesse processo, né, pelo qual o povo boliviano está passando. Seria descolonização e despatriarcalização. Como isso está sendo trabalhado na Bolívia, nas organizações da sociedade civil, no governo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Sim. Nossa Constituição Política do Estado Plurinacional fala de descolonização e também de despatriarcalização, né? Isso são vitórias jurídicas muito importantes, né, que estejam escritas na Constituição Política do Estado. E a partir dessas categorias, desses princípios, se criaram instituições. Por exemplo, aqui na Bolívia temos o o Ministério de Cultura e Descolonização e Despatriarcalização. Ou seja, temos um ministro que tem a tarefa de fazer políticas para descolonizar e para despatriarcalizar. Temos um ministério. Mas, outra vez, a realidade política prática é muito complexa, né? Porque tem vitórias, sim, tem coisas que mudaram. Por exemplo, a representação de mulheres na política, na Assembleia Legislativa, no Congresso, nos municípios, tem uma forte presença, porque se exige, né, a paridade de mulheres e homens. Tem normativas que exigem que as mulheres e homens têm que ter a mesma representação nos espaços políticos. Tem normativas também que falam sobre, que protegem também os direitos da mulher na política, no cotidiano também. Mas as leis não são suficientes. E isso eu acho que é uma coisa muito importante que Bolívia pode ensinar aos demais, a nossos países vizinhos, né? Sobretudo a Chile e Peru, que provavelmente vão ter uma Assembleia Constituinte. Aqui na Bolívia, eu lembro o que uma avó indígena falou para mim, assim como, no que momento nós viramos tão constitucionalistas? Falou assim. Nós, povos indígenas, sempre fomos povos guerreiros que saíam na rua, na luta, pedindo justiça. Mas nós confiamos muito nas leis. Erroneamente, né? Isso foi um erro para eles, porque dizem, não todo muda só com as leis. Isso é uma coisa que na Bolívia está acontecendo muito. Podemos ter muitas leis que falam de interculturalidade, descolonização, pluralismo jurídico, despatriarcalização, muitas categorias revolucionárias que estão nas nossas normativas. Mas, quando foi a instituição jurídica uma instituição eficiente? Ao menos aqui na Bolívia, nunca foi. Nunca foi. Então, os povos indígenas, hoje em dia, têm uma luta diferente, porque muitas vezes os povos indígenas saem nas ruas pedindo, talvez, justiça, e um político diz, mas você que está falando? Aqui tem uma lei que está falando, reconhece vocês, é uma lei que fala sobre vocês, você não precisa de nada mais, porque já está na lei, né? Mas não todo se resolve com as leis. Então, eu acho que temos, nós como bolivianos, que trabalhar nessa efetividade da normativa, que ainda nós não temos. Não temos. Temos leis, temos um vice-ministério, um ministro de descolonização, de despatriarcalização, mas não é suficiente, eles não fazem nada para mudar tantas injustiças coloniais e patriarcais que aqui na Bolívia vivemos. Tem resistências, sim, essas normativas são importantes, sim, mas não são suficientes. Não são suficientes. E nossas lutas, então, agora, é pelo respeito e pela efetividade, ou para fazer cumprir o que a lei, o que a norma diz. Então, as lutas agora são mais jurídicas, né? Ou seja, exigir ao Estado que se cumpra o que diz o Estado.
Essa virou o tipo de política indígena aqui na Bolívia desse jeito, né? Muito bem, Roger. Muito bom ter a sua presença. Eu estava aqui meio que um tanto provocado, né, por suas falas. É muito bom esse bate-papo, porque a gente consegue fazer uma análise, né, de conjuntura, tanto aqui no Brasil quanto fora. Acho que o que a gente vê a nível América Latina, vamos assim dizer, ressoa muito na gente. E aí eu fiz uma provocação aqui no chat sobre como que reverbera, como que vem de um processo quase que planejado, né, contra os povos indígenas. E eu ainda colocava nossos parentes indígenas. E a Moema respondeu à provocação. Ela colocou para nós: a força e a lucidez da ancestralidade transcende qualquer gestão política. Vai além. Foi o povo que conseguiu virar a situação da Bolívia. Que exemplo para nós. E eu diria que seja exemplo para nós. E depois... É muito importante. Sim, com certeza. E depois, na sua segunda fala, ela falou: as grandes corporações estão literalmente mandando sobre nossos estados. Algo muito difícil a ser enfrentado pelos governos progressistas e revolucionários. Muito obrigado, Moema, pela sua contribuição. E assim, a gente agradece também ao Roger, né, pela participação, pela presença, por ser essa presença profética no nosso meio, né, por estar aí trazendo sobre esse povo tão importante, essa presença marcante, tanto lá na Bolívia como aqui no Brasil. Sempre espero que tenhamos outras oportunidades, né? E muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Darlan, também, Rayane, pelo convite. Para mim é muito importante poder falar, aunque seja um pouco, da experiência boliviana, porque eu acho também necessário, né, escutar-nos também, escutar o que está acontecendo nos nossos países vizinhos. Sabemos que temos fronteiras, talvez linguísticas podem ser, mas é importante que hoje em dia nós, como latino-americanos, podamos trocar ideias, compartilhar experiências e construir juntos também, né, uma América diferente, uma América que aprendeu, uma Latinoamérica que aprendeu desses erros e que podemos construir um melhor mundo para todos nós, né? Muito obrigado pelo convite. Eu espero que vocês tenham entendido meu portunhol, eu sei que é muito... Entendeu bem, foi ótimo. Compreendemos perfeitamente. Perfeitamente, Mas muito obrigado pelo convite. Grande abraço. Nós que agradecemos. Um abraço. Rejane, o que tem para nós Vamos agora? Lá. Bem, a gente, para encerrar esse momento, só lembrando às pessoas que esse mês a gente teve um Caminhando sobre a Bolívia, teve um Com Quem Estamos Juntos também sobre a Bolívia, como você falou no começo, que estão aqui no canal. É só procurar lá, clicar e se inteirar mais. Libertação da América Latina, que é muito importante que a gente conheça a história do nosso continente, não é? E aí, para encerrar esse momento de conversa, que foi muito bom, que a gente tem muita coisa para refletir, para pensar, muitas similaridades, né, Darlan, com a nossa situação. A gente vai ouvindo o Roger falar e vai identificando a nossa situação. E aí, para a gente refletir sobre tudo que foi falado aqui, a gente vai ouvir um trecho do livro Se Me Permitem Hablar. O Se Me Permitem Hablar, ou Se Me Permitem Falar, em português, é uma compilação de conversas entre Domitila Barrios e Moema Wieser, que transformou esses depoimentos em livro. Domitila Barrios, de Xungara, ela foi uma líder operária, né, de família humilde, que sempre procurou falar onde estivesse, onde ela chegava, era uma pessoa simples, uma dona de casa, mas quando ela chegava e que abria o microfone, ela ia lá e falava e denunciava o sofrimento dos mineiros, né, que era onde a região que ela vivia, o sofrimento terrível dos mineiros do seu país. E ela ficou famosa por sua luta pacífica contra as ditaduras de René Barrientos Ortúnio e de Hugo Banzer Soares. Então, agora a gente vai ouvir, né, no nosso momento poético hoje, vai ser a leitura dessa parte final do livro por nossa querida Moema Wieser.
último párrafo del testimonio de Domitila en Si me permiten hablar. Para finalizar, yo diría, tenemos que ser como los pájaros mayores para poder volar más alto y ver más lejos. Aunque parezca que las personas han olvidado lo que buscaron, sus ansias de justicia están allí presentes. Las personas se callan y sobreviven, observan las maravillas que les muestran con la privatización, pero saben que eso solo vuelve más ricos a los ricos y despedaza nuestra nación. Los pobres no pueden acercarse a esas luces ni tienen nada de bueno con el neoliberalismo. Por esto, nuestra gente se prepara para otro tiempo que vendrá. No de hoy para luego, pero vendrá. Antes de morir, lo que yo quisiera ver es, sin sombra de duda, un frente antineoliberal, antiimperialista, anticapitalista, un frente para una sociedad más justa, con trabajo para el pueblo, con educación y salud para todos, con comercio justo entre países, con respeto y solidaridad entre nosotros, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos o mayores, con respeto a nuestras culturas e idiomas, con respeto y cuidado a la tierra nuestra, Pachamama. Si yo pudiera volver de la otra vida después de la muerte, seguiría luchando por la democracia que ha de servir al pueblo, porque sigue mi esperanza de un mundo mejor. Cochabamba, octubre de 2002. Desculpa, a gente estava falando com o microfone desligado, me perdoe. E, claro, não pode, o que eu dizia é que não pode faltar também a fala do Marcelo para fechar, fazer um balanço, né, desse bate-papo, fazer essa ponte com o tema, como a gente liga isso, de quantas formas variadas isso está ligado com a questão que a gente trabalha tanto, que é a espiritualidade libertadora. Marcelo, meu irmão, boa noite, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter conosco. Uma alegria estar de novo com vocês. Eu devo dizer, Darlan, que a primeira sensação que eu tive ao ouvir o Roger falar como ele falou foi uma sensação de vergonha. Vergonha não de ser cristão, mas de ver o cristianismo ainda ligado ao colonialismo, preso ao império dominador e se apresentando em nome de Deus para impedir, dificultar, criar obstáculo à ressurreição, vou usar uma palavra teológica cristã, dos povos originários. Então, a primeira coisa que me veio, que eu lamento até que o Roger não esteja ainda aqui, seria um pedido de perdão. Um pedido de perdão por nós ainda termos esse rosto, essa cara do cristianismo, como aqui no Brasil a gente tem tantos padres, tantos pastores, bispos, comunidades, grupos cristãos, católicos e protestantes, que optam pela barbárie, que escolhem a crueldade, o ministério do ódio em nome de Deus.
Meu irmão Leonardo Boff, e também o grande filósofo, conhecido em toda a América Latina, Henrique Dussel, diziam em livros que o conceito de Pachamama, da Mãe Terra, que foi aqui falado, não que a gente vá procurar correspondências na Bíblia, nem que precise de ser batizado para poder ser aceito. Não tem nada a ver. Cada religião é autônoma, cada cultura tem o direito de ser ela mesma, e não é porque a gente diz parece com a nossa que eu valorizo. Ao contrário. Mas digamos assim, não por acaso, mas por questão de sinceridade, a gente deve dizer que o conceito de Pachamama, para os povos originários, de certa forma corresponde ao conceito bíblico da divina Ruá, do Espírito Santo. É como eu estou dizendo, não precisaria corresponder, não tem que fazer relação, e a gente tem que respeitar, venerar, aprender com os povos originários. Mas ainda mais quando acontece isso que eu estou dizendo. Quer dizer, é um fechamento do coração, a dureza de coração, essa atitude que houve na Bolívia e que existe em vários países da América Latina e no Brasil também. Em nome de Deus e em nome de Jesus. No Brasil, gente, nós temos 900 e tantos mil índios reconhecidos como índios, fora aqueles que não se dizem índios e que estão espalhados pelas periferias de cidade, destribalizados, digamos assim, desaldeizados. 1 milhão de índios, pelo menos, no Brasil. 305 etnias, povos diferentes, no Brasil, falando 274 línguas. Sabe o que significa isso? Que, reconhecido ou não, o Brasil é um país plurinacional. Pluriétnico, pelo menos. Pluricultural. Não é plurinacional porque não é reconhecido. A única língua oficial é português, embora haja municípios, eu me lembro agora de São Gabriel da Cachoeira, onde uma língua indígena, ao lado do português, é reconhecida como língua oficial. Mas isso é um caso raro e não deveria ser caso raro. Então, o que nós tivemos aqui, Darlan, agora à noite, foi, de fato, uma profecia, no sentido da gente ouvir um apelo, escutar uma palavra de um sábio indígena, jovem, mas sábio, para nos dizer, como lia, né, o livro da Domitila, a nossa querida Moema, e a Domitila dizia que se depois da morte voltasse, pudesse voltar, ou pudesse agir, o que ela queria seria participar de uma frente antiliberal, anticapitalista, antiimperialista. E aí a pergunta é, a coisa mais sagrada do que isso? Há algo mais crístico? Não, nem estou falando cristão no sentido de católico ou protestante. Estou falando em mais identificado com o Espírito de Jesus do que essa profecia de transformar o mundo em um mundo de amor solidário, de justiça e de libertação para todas as pessoas e para todos os seres vivos. Então, gente, repito, o que nós tivemos aqui foi um apelo e é importante nós, eu e vocês, respondermos a esse apelo. Graças a Deus, nós vamos ter todos os meses, né, cada mês um país, ou cada mês um tema ligado a isso que o Darlan chamou de latino-americanidade, né? A Biayala, né, a nossa pátria comum, a nossa pátria grande,
como dizia o José Martí, cubano, ou Nuestra América, como dizia Simão Bolívar, e nós estamos convidados para esse caminho. Muito, muito amor no coração. E começando já, agora. Grande abraço, beijo no coração, estamos juntos. Darlan, com você. Rejane, volte para a roda. Voltei, Darlan, obrigada. Gente, agora a gente vai agradecer. Está chegando ao final, né? Uma pena, mas semana que vem tem mais. E semana que vem, sexta-feira que vem, é o dia da juventude, tomar conta aqui do nosso Com Quem Estamos Juntos. E aí nós convidamos todos vocês para estar aqui conosco, próxima sexta, 19 horas, acompanhando o programa Juventudes. E lembrando, reforçando o que Darlan falou no começo, visitem o nosso canal, assistam aos nossos programas. Nós temos na quinta-feira Caminhando, na sexta o Com Quem Estamos Juntos, na quarta nós temos o Ensaio da Profecia hoje, e no domingo, todas às 19 horas, e no domingo, às 7 da manhã, Conversa com o Evangelho, onde Darlan e Marcelo Barros conversam sobre o Evangelho do domingo. Curtam as nossas mídias, curtam o nosso canal, se inscrevam, convidem os amigos e vamos ficar agora com Darlan para a despedida da noite. Boa noite e obrigada pela sua companhia. Maravilha, pessoal. Só agradecer a companhia e os likes, né, que certamente vocês nos oferecerão. Beijo no coração. A gente segue por aqui, como eu costumo lá dizer, caminhando.
Amém.